Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir nesse dia 3, segunda-feira, mês de junho. Esse que é um dos maiores recados de Deus à humanidade, dito em parábolas por Nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que fazem a gestão, a política, a representação no mundo. E muito bem se aplica, ao meu ponto de vista, nos dias de hoje. O Evangelho que é segundo São Marcos, e que diz o seguinte, a parábola: Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, Deus mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram-lhe o filho, e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Quem fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável a nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreendiam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Olha, a gente sabe que aqui é só um trecho do Evangelho. O restante dele, que está lá dentro da Bíblia, dizia da parábola do dono de uma vinha que ajeitou a vinha, organizou, deixou uma torre de vigia, que eu quero dizer que bem parece com a história da nossa lua, e entregou a vinha a agricultores. Quem é a vinha? A vinha é toda a criação divina. Quem é os agricultores que foi entregue a vinha a eles? São os dirigentes do mundo, que hoje muitos são conduzidos pela corrupção, né? Hoje, o pecado da corrupção é um dos mais graves que há dentro da nossa organização mundial, dos nossos governos nacionais, de todas as partes. E esse recado me parece que não foi entendido, e aí um alerta nós devemos levantar a todos nós, porque as consequências acabam vindo a todos, uma vez que nós somos também responsáveis por quem está em nosso governo, escolhemos eles. E o recado é o seguinte, que nós precisamos prestar atenção. Veja, primeiro foi mandado os empregados do dono da vinha, para esclarecer aqueles que deveria preservar a vinha, que deveria cuidar dela, prosperar para que ela crescesse de forma a conduzir ao aperfeiçoamento, à melhoria para todos, à resolução dos problemas que se tem nos trabalhos do dia a dia, ou seja, a solidariedade, não haver pobreza, não haver ninguém passando fome, não haver desigualdade, haver decisões justas, haver respeito ao livre-arbítrio, amar a Deus sobre todas as coisas, que nossas ações possam respeitar a nossa condição de não atingir o livre-arbítrio de ninguém negativamente. Essas coisas muitas vezes, pela maioria, não são observadas e nem são compreendidas, nem são ensinadas. Aí a importância do Evangelho. E o que é que aconteceu desde antes e ainda vemos hoje? É que os empregados do dono da vinha vieram e foram o quê? Mortos. Quem são os empregados? Simbolicamente, os profetas. Os profetas de Deus são os empregados dentro dessa vinha que é o mundo, que é a existência. Quem mata são os dirigentes,
um apoio da corrupção que está também no povo. E aí, por último, veja, Jesus disse, deu o recado, o último é ele. Vem o filho do dono, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E eles achando que se livrasse do filho do dono, ficariam com tudo para eles, fizeram o quê? O mataram. E nós estamos naquele intervalo entre a morte do filho do dono e a volta do filho do dono. O filho do dono, aliás, e a volta do filho do dono com o dono, né? Ressuscitado. Se Deus chegar de volta ao nosso planeta e vermos que nós não conseguimos compreender o aperfeiçoamento, que pelo contrário nossas práticas na verdade gerar o caos, a destruição, nos destrói e ainda destrói aquilo que é de livre-arbítrio do próximo negativamente. Essa destruição negativa, essa destruição que não promove o desenvolvimento, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a fome, a vitória sobre a desigualdade, a vitória sobre a mentira, tudo isso aí será a prova contra nós de que nós não aprendemos e que nós não nos arrependemos do pecado. E quando Deus voltar com o seu Filho ressuscitado, morto, destruirá esses que assim promoveram. Vamos pedir a Deus para que nós estejamos fora desses que assim promoveram. Façamos diferente. E que consigamos, inclusive, a vitória que Jesus veio buscar. A vitória sobre o pecado. E está em cada um a sua força. E a força de todos juntos faz a força necessária para a vitória. Bem, que Deus nos abençoe. É uma palavra bem interessante. E que Deus possa nos guiar no dia a dia das nossas passagens.